Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Hoje, Karl Marx, um pouco da biografia e estrutura geral do pensamento deste aí, que é um dos expoentes do chamado hegelianismo de esquerda. Agradeço sempre a audiência de vocês. Antes de prosseguir propriamente, alguns avisos, e esses avisos estão ligados. Eu havia inicialmente pensado numa dinâmica agora para o mês de janeiro e vi que essa dinâmica não seria possível de ser realizada. Eu diria que isso é bem marxista, né? A praxis, ou seja, a realidade praticada, nos faz pensar e replanejar o que a gente idealizou e viu que não dava certo. Então eu volto para o projeto de um vídeo por dia, deslocando apenas o horário agora no verão de publicação de 17h45 para 18h45, para acompanhar o ciclo da luz. Em geral, eu publicava 17h45 porque logo em seguida ficava à noite no inverno. Agora o dia se estende um pouco mais e 18h45 passa a ser uma referência. Enquanto eu filmo também, chove aqui onde eu estou, nas montanhas do sul de Minas, entre Minas e São Paulo, e espero que o barulho da água aqui no redor não atrapalhe a minha proposta. Continuando aqui, eu passo então a questão do Marx específico. Eu vou fazer alguns vídeos sobre o seu pensamento, mas no geral eu quero dizer que, antes de entrar propriamente nas suas teorias, que Marx é um dos autores mais falados e um dos autores, digamos assim, menos estudado, menos lido e etc. Num primeiro resumo aqui, Marx nasce numa cidade chamada Trier, ou Trèveris, me parece que é afrancesado, fica na Alemanha, fica próximo entre a Alemanha e o Grão-Ducado de Luxemburgo, e a vida de Marx foi a sua formação inicial de juventude ali naquele local, até, nasce em 1818 e vai falecer em 1883 em Londres. Então esse período aí que é a biografia de Marx, e a biografia dele é importante, eu vou retomá-la em mais detalhes, porque ela tem uma relação muito forte com a produção teórica de Marx. Ele estuda, portanto, inicialmente um pouco de direito, depois migra para a filosofia, se forma em filosofia. Isso depois também eu vou retomar em alguns detalhes. E hoje é só um panorama. E vai ter uma vida ali, não consegue ser professor inicialmente na região dele, era uma profissão muito controlada, acaba então se dedicando a um pequeno jornal, a Gazeta Renana, e, digamos assim, depois disso, os seus textos, as suas críticas vão se tornando radicais e cada vez mais ácidas, sobretudo que nessa função o jovem Marx, tem contato com realidades sociais que de certa maneira ele não tinha tido até então, enfim, uma série de fatores porque que não tinha tido, mas de profunda injustiça entre a aristocracia na região que ele vivia e pessoas, por exemplo, o caso de indivíduo que seria sacrificado, morto, porque roubou lenha da floresta do aristocrata local, né? Entre outros casos. E Marx viverá então na atividade jornalística, naquele momento não era mais importante, o magistério era mais importante, me parece que hoje é o contrário. Os mais críticos dirão que as duas são maltratadas, parece-me que também é pertinente, mas naquele contexto ele encontrou uma liberdade maior de pensamento exatamente na atividade jornalística. Ele então vem para Paris, isso tem um motivo que depois a gente retoma. Depois ali intensifica os seus contatos e escritos, que depois também a gente vai falar um pouco disso, com
a questão deste mundo do trabalho. Ele escolhe, portanto, o mundo do trabalho porque, lembra, no Hegel, a ideia de que tem um raciocínio bem lógico e bem construído, de que a gente, digamos assim, percebe a ideia de que há algo, né, que coloca o real, que faz o real se movimentar. Então a ideia de que o real é movimento. De certa maneira, o Marx também influenciado por a ideia de que o real não pode ser algo estanque, parado, mas é algo que se movimenta. Ele vai concentrar, aí ao longo dessa sua vida, a percepção de que o que é o real propriamente são as interações humanas. E as interações humanas em filosofia antiga grega, então Marx tem uma formação bem consolidada em filosofia no geral, mas sobretudo em filosofia grega antiga, a ideia da praxis, essa palavra que quer dizer um tipo de ação que é próprio de nós humanos. E ele então perceberá o real como sendo partindo desta praxis humanas. E aí toda a teoria marxista, que nós vamos apresentar aqui de vários jeitos, vai partir sempre dessa ideia. O que nós podemos conceber como sendo o movimento do real é esta praxis humanas, portanto a interação entre pessoas. Posto isso, que nós vamos abordar de várias formas, Marx, então, nessa presença em Paris, continua mantendo contato com essa questão de trabalho, dos trabalhadores. Por isso que as palhinhas que eu dei, né, a rápida visão do socialismo utópico, ou seja, existiam intelectuais naquele contexto escrevendo e tentando falar sobre desta nova cena das relações das pessoas no contexto da Revolução Industrial. Isso, obviamente, é cheio de problemas do ponto de vista do trabalhador, sobretudo. Obviamente que o burguês também terá os seus problemas. Num primeiro momento, burguesia e trabalhador era tratado pela aristocracia como sendo trabalhadores, como sendo tudo a mesma coisa. É claro que depois nós vamos ver que aquele que é dono dos meios de produção tem um trabalho diferente daquele que não tem os meios de produção e tem apenas a sua força de trabalho. Enfim, o Marx passa uma temporada em Bruxelas, na Bélgica, onde ele conclui alguns escritos famosos. O Manifesto Comunista é um deles. E depois ele vem uma rápida estadia em Paris, e de Paris vai para Londres, e vive até o falecimento em Londres, onde ele consegue publicar o primeiro volume de O Capital, essa obra famosa, que previa aí mais 2 volumes, mas um volume só saiu em vida. Enfim, sobre Marx, nesta pílula de abertura é isto. Eu vou produzir outras e dando conta aí de toda a estrutura fundamental, os traços fundamentais da teoria do Marx. Muito obrigado, um fraterno abraço e até um próximo vídeo aula.